Sejam bem-vindos a mais um episódio de Glancast Estética Sem Filtros. E hoje, esse episódio de hoje está maravilhoso. Trouxe uma convidada super especial, com uma puta bagagem aí na parte da estética, na área da indústria farmacêutica. Seja bem-vinda, Lu Barbosa. Obrigada, agradeço o convite, estou muito feliz por estar aqui participando do teu programa, que eu acho que é super importante, né, a gente clarear a mente, né, das pessoas que buscam procedimentos, né, então eu acho que esse é um papel fundamental. A Lu, gente, ela é biomédica, esteta, ela já atende também os pacientes, trabalhou durante muitos anos em indústria farmacêutica, então a Lu, ela já tá nesse meio aí. Quanto tempo, Lu, mais ou menos? De indústria, 6 anos. 6 anos. E aí já tá começando agora os atendimentos também na parte da harmonização facial, corporal, né, Lu? Facial, corporal. Legal. E você tem alguma que você gosta mais? Prefere facial, prefere corporal? Olha, eu acho que eu gosto dos dois, mas eu acho que a facial é uma coisa que a gente sempre tem uma preferência, né? Sim, mas facial eu acho que é o que eu... É bom a gente fazer tudo, mas focar em alguma coisa que a gente goste mais, né, Lu? E, gente, o assunto de hoje é um assunto bem polêmico e eu acho que é um assunto super necessário pra gente falar, pra gente alertar as pessoas, que são os vícios, os filtros e a estética. O que tá relacionado a esses nomes? Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para nossa convidada, muito importante, que seria, você percebe no seu dia a dia, Lu, que as pacientes chegam pedindo resultados para você igual o filtro? Ela chega lá com o celular, fala, olha, eu fiz essa foto aqui, usei esse filtro, eu quero ficar assim. Então, isso é uma coisa que é muito complicada. Por quê? Porque a mídia vende uma estética que não existe. Certo. A gente vem vendo, né, essa evolução das redes sociais, que é o nariz perfeito, é a boca perfeita, é a pele perfeita. Principalmente a pele, né, Lu? Sem poros, sem cravos, maravilhosa. E isso não existe, né? Todos nós temos marcas, sinais e, às vezes, cicatrizes, e, enfim, isso é normal. E o natural acabou sendo uma coisa... inverteu a questão, né? Sim. Você tem que ter aquela pele lisinha, sem uma marca, sem nada, para você estar dentro da estética aceitável hoje do pessoal que busca isso na rede social. Exatamente. E é uma ilusão, né? Você acha que isso causa algum impacto na consulta inicial? Quando a pessoa ela chega até você pedindo isso? Eu acho que sim, a princípio sim, porque é uma frustração. Muita gente chega na clínica querendo mudar o ângulo porque viu lá que tem aquele ângulo muito marcado e não é o perfil, né? Às vezes não cabe aquele procedimento na pessoa. Então, assim, o visagismo é muito importante, porque você vai olhar, você vai falar. A questão do visagismo é tão importante porque uma pessoa que ela tem um contorno marcado no formato mais quadrado, ela tem uma imponência de personalidade. Verdade. Então, eu não posso deixar um rosto quadrado oval. Sim. Como eu não posso fazer o inverso. Exatamente. Porque eu tô tirando a personalidade da pessoa, do visagismo da pessoa, o que ela transmite de primeiro, que é a nossa imagem. Sim, sim. Né? Então, assim, quando a pessoa, ela não tem essa noção, né, ela acaba querendo mexer em coisas que vai transformar ela em outra pessoa. E nisso, Lu, você não mexe, você fala na avaliação para o paciente exatamente sobre o visagismo e você não mexe? Ou você faz alguma coisinha? Eu mostro o espelho para o paciente, faço ele perceber, né, assim, com uma conversa muito boa, assim, bem clara, e que talvez se ele mexesse em outros pontos... Ficaria melhor. Ficaria melhor. Por isso que tem avaliação, né? Mais harmônica, né? Uma questão dela ter uma harmonia, uma simetria,
que às vezes não tem. Então, assim, corrigir, né, algumas coisas que precisam ser feitas, mas não alterar de forma que depois a pessoa... porque, não assim, se reconheça, né? E as pessoas não vão a reconhecer na rua, e o que vai acontecer? Vai gerar uma frustração e ela vai ficar... Isso mexe muito até com o psicológico. Eu ia até te fazer essa pergunta, qual o maior impacto que você acha que esses vícios, né, eles podem trazer aí na vida do paciente? Até o impacto psicológico. Principalmente o psicológico, porque quando ela vai buscar, porque quando ela chega querendo se transformar, é porque ela já está querendo buscar a aprovação do outro. Não é nem a dela. E quando o outro vai olhar e vai falar, nossa, o que você fez? Você tá estranho. Aquilo vai mexer de certa forma, né, com o psicológico, e como a gente já viu, inclusive pessoas famosas que colocaram produtos, entraram em crise e foram lá e tiraram. Exatamente. Ainda que nós temos esse antídoto, né, para retirar. Sim. Mas às vezes a pessoa se arrepende, vai e tira, exatamente por essa disfunção aí que você falou, né, psicológica. Sim. Então, às vezes, vai pelo impulso, vê nas redes sociais as propagandas, eu quero ficar igual, mas é aquilo que você falou também, não se enquadra dentro dela, o profissional vai e faz, ela se olha no espelho, ela não se reconhece, as pessoas vão e falam, que é pior ainda quando o outro fala, e aí ela começa a perceber essa distorção dela e se arrepende, e aí vai lá e tem que tirar tudo, né, e claro, eu falo, as pessoas sabem que existem o antídoto, né, para os procedimentos, principalmente de preenchedores, porém elas acham que é assim, né? Vou colocar qualquer coisa, eu tiro. E Sim. não é bem assim que funciona, né, Lu? Porque a hialuronidase, que é o antídoto do ácido hialurônico, ela também causa consequências. Então as pessoas acham que é simples. Coloca, não gostei, tiro, eu vou colocar de novo, não gostei de novo, vou e tiro. Isso, e fora que também pode causar um impacto na pele da pessoa, essa coisa de ficar colocando e tirando, colocando e tirando. Sim. E eu acho importante as pessoas terem consciência que a harmonização, ela tá para fazer o gerenciamento do envelhecimento. Né? Então, assim, você pode começar hoje, como todo mundo está querendo fazer, todo mundo, 25, 20, 22 anos, as pessoas me procuram, eu quero fazer uma toxina preventiva e tal. Então, assim, eu acho que é válido as pessoas fazerem, sim, o preventivo e fazer esse gerenciamento do envelhecimento. É verdade, com certeza. É o que eu sempre tô falando também lá nas minhas redes sociais. Não é mudar, é apenas gerenciar. Né, fazer um planejamento, um gerenciamento da pele, cuidar da pele para quando chegar lá nos seus 40, 50 anos, estar com a pele boa. Diferente de você nunca fazer nada, nenhum preventivo, e quando você chegar, né, nos 50, 60 a mais, de uma forma que a estética ela já não vai conseguir te ajudar 100%. Então, é exatamente isso. Eu acho isso bem legal, a gente falar todos os dias lá nas redes, eu bato muito nessa tecla, sabe, Lu? Porque as pessoas, elas precisam entender que ela precisa gerenciar o envelhecimento. Tem algumas pessoas que elas não entendem em relação a deixar, né, a pele ficar num estado já bem crítico e quererem que seja assim de uma hora para outra. E é exatamente isso que o filtro traz. Então você tá lá se vendo no espelho, um monte de imperfeição, coisas que você nunca cuidou, nunca teve esse cuidado. E aí você do nada coloca lá o seu celular na sua frente e vê o filtro. Aí você se vê bela. Então você não consegue mais se ver sem o filtro. Só que você precisa se olhar todos os dias no espelho. E a pessoa ela não se reconhece mais. Ela só se vê ali por trás daquele filtro. Então tem pessoas que fazem fotos, vídeos só usando o filtro. E muitas vezes eu até já ouvi pessoas me falando isso. Eu não consigo fazer uma foto sem filtro. Eu não consigo fazer um vídeo sem filtro. Por quê? Eu não me reconheço, eu só me reconheço usando aquele filtro. E infelizmente tá assim. E infelizmente, né, Lu, a gente não consegue trazer essa realidade do filtro pra vida real.
A gente não consegue. Isso Isso é impossível. E por mais que a gente fale, a gente acaba deixando as pessoas frustradas. Então, quando você tá vendo aquelas fotos lindas, maravilhosas, aquelas modelos, daquelas mulheres lindíssimas, né? De 40 a mais, 50 a mais, que estão lá perfeitas. Então, tem que ver o que tem por trás, né? Às vezes é um tratamento preventivo, que a pessoa cuida, igual as atrizes que a gente vê, né? As atrizes de novela, você vê as atrizes Paola Oliveira, essas atrizes estão maravilhosas, estão com 40 a mais, por quê? Porque se cuidam, fizeram um gerenciamento da pele, né? E eu acho bem legal que tem muitas delas que fazem essa propaganda nas redes sociais, mostrando as imperfeições. Então mostra celulites, né? Mostra que não existe o corpo perfeito também. Mostra lá o rosto sem filtro, para as pessoas entenderem que aquilo ali é muito fora do que é real. Certo, Lu? É uma coisa assim que eu acho bem legal. Se você lá no seu dia a dia, com o seu paciente, você já chegou a recusar de pegar um paciente, a pessoa chegar com uma coisa tão impossível, ou até que pode prejudicar ela psicologicamente, então, e você chegou a negar pra ela, falou, olha, não tenho muito o que fazer, perder esse atendimento. Já aconteceu, até porque quando você percebe que o paciente, ele tá tentando projetar algo que tá na cabeça dele, que é uma coisa que a gente não vai conseguir alcançar, isso vai gerar um problema futuro. Porque a insatisfação é certa, porque ele não é nem a aparência dele que tá incomodando, né? O que ela acha que ela tem que ser para mostrar para as pessoas e ela não consegue se enxergar. Então, assim, eu não costumo não fazer quando eu vejo que a pessoa tá com algum problema muito sério em relação a isso. Fora da realidade, ela não tá tendo essa percepção do que ela é, do que ela realmente tem que fazer, porque fazer todo mundo tem. Sim, é verdade, alguma coisinha a gente tem pra melhorar. Tem que fazer, mas quando são coisas assim, que você vê que a pessoa tá querendo mudar muito e não vai ficar bom, então acho que cabe a nós, profissionais, né, ajudá-los, porque você... Orientar, né? Você sabe que muitas vezes a clínica, o consultório acaba virando um divã. É verdade. Né, e eu acho que a estética, a saúde, né, faz parte da saúde, isso tudo engloba uma coisa só, né, então assim... Eu acho que a estética, vou falar uma coisa séria aqui, estética por estética, ela fica vazia. É verdade. Então a estética, ela tem que ter um sentido de deixar aquela pessoa bem, tanto por dentro como por fora. Com certeza. Entendeu? Então assim, eu acho que a gente tem essa responsabilidade. Sim. E esse é o diferencial dos profissionais. É verdade. Porque tem profissional que só quer ganhar. É o que eu falo. Eu já cheguei a perder pacientes. Não perder, na verdade, não, a gente não perde. A gente consegue até captar esse paciente para alguma outra coisa. Eu tenho um caso de um paciente que chegou até mim para uma avaliação na região dos olhos, que é uma região bem complicada para se trabalhar, né, de procedimentos, é uma região muito limitada, né, Lu, de tratamentos. Eu sei bem. Dependendo do estágio que tiver a região, né, pode ser que a gente não tenha um tratamento, dependendo também do objetivo do paciente, um tratamento que vai entregar aquilo que ele espera. E aí, dependendo desse estágio que tá, eu já prefiro falar pra pessoa, olha, vai pra cirurgia. Eu não estou induzindo a um caso cirúrgico, porém tem casos que realmente só a cirurgia vai melhorar. E esse paciente, ele chegou aqui com umas bolsas nessa região dos olhos muito grandes e muita flacidez. Eu expliquei para ele, eu falei, olha, dá pra gente fazer isso, isso e isso, um planejamento legal, fazer algumas sessões, porém eu preciso saber qual é a sua expectativa. O que você gostaria de melhorar? Só que a expectativa dele era... E homens é mais difícil, né? Ter uma expectativa muito grande. Homens, eles são mais práticos. E a expectativa dele era muito acima do que eu conseguiria entregar. E aí eu falei pra ele assim, olha, eu vou conseguir te trazer uma melhora de 20%. Tudo bem pra você? Aí ele falou, doutora, não é isso que eu tô buscando. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, você vai procurar um médico
cirurgião para fazer uma cirurgia que eu acredito que é o que vai entregar o que você espera. E ele achou legal esse meu posicionamento. Ele falou, olha, ela não quis me vender os procedimentos dela, ela foi completamente sincera comigo, transparente comigo, e ótimo. E aí depois ele foi na recepção, e na recepção eu tenho uma televisãozinha que fica passando os procedimentos que eu faço. Ele ficou esperando lá, acho que tá o carro de aplicativo para ir embora, e ele viu passando na televisão falando sobre o meu tratamento capilar. E ele falou, nossa, vocês fazem tratamento capilar aqui, eu tenho um problema de calvície e tudo. Aí a gente falou, sim, fazemos, você não quer vir fazer uma avaliação? Na mesma hora ele, quero avaliar. Fiz a tricologia nele, passei pra ele as condições, tudo bonitinho, inclusive ele tava com queda de cabelo. E ele acabou fechando um pacote comigo de tratamento capilar, ou seja, ele veio até mim buscando um procedimento pra área dos olhos. Eu entreguei pra ele, fui sincera, né, na abordagem, falei pra ele que o que eu conseguiria entregar pra ele era aquilo, indiquei pra ele uma cirurgia plástica e ele acabou fechando outra coisa comigo, ou seja, ele virou meu cliente, me indicou pessoas, hoje ele é meu cliente, faz outros procedimentos comigo, você entendeu? É isso que a gente consegue trazer a pessoa, né? Você fideliza o paciente quando você o ajuda, que você faz essa, mostra o espelho, fala, isso eu consigo fazer, isso não. Porque mostra limites, né? Principalmente uma pessoa que não cuidou durante muito tempo, a vida inteira, nem protetor solar passou, aí quer ficar com aquela, quer chegar e resolver tudo numa sessão. Então isso não, e a gente tem que falar. E isso fideliza. Quando você fala pro paciente o que realmente ele precisa, que ele para e pensa, fala, não, é verdade, nossa, que legal, que bacana, que é, né? Você cria uma confiança, um laço de confiança com o paciente, que ele não vai te largar mais. É verdade. Né? Vai fazer tudo que ele precisar e que ele tiver até de opinião, ele vai te perguntar. É verdade, exatamente, é isso mesmo. Esse paciente, não só esse, como outros vários, que a gente acaba colocando ali a realidade para eles, né? Eu acho que isso é muito importante. Talvez o erro não esteja só no profissional. Logicamente, o erro também vem da pessoa de acreditar em tudo que vê. É o que eu sempre falo, nem sempre tudo que mostra na internet é aquilo, né? Pessoas 100% felizes, pessoas 100% perfeitas, isso não existe. Eu sempre tô falando, aqui nos nossos episódios, eu sempre trago um pouquinho sobre isso, porque a gente fala, mas vai virar um assunto muito repetitivo? Não, é um assunto que precisa ser falado todos os dias. E é um assunto que eu falo ali nas minhas redes todos os dias. Por mais que as pessoas falem, isso, aquilo, não, eu preciso colocar os pingos nos is, né, Lu? Eu acho isso muito importante. Uma pergunta, Lu, você já, na indústria que você trabalhou, né, o papel das marcas de preenchedores e bioestimuladores, você acha que eles têm também, a marca, ela tem, assim, um compromisso de mostrar isso pro paciente, ou apenas pro profissional? De mostrar essa realidade. É uma coisa que eu sempre, na verdade, dentro da indústria, eu sempre pleiteei até, assim, de terem ações para que esclarecesse, porque tem muito paciente que chega na primeira vez na clínica, ele fala, eu quero aplicar botox aqui, é botox para tudo que é lado. Botox para tudo, né? Então a gente tem que explicar, olha, não é botox, isso aqui, é esse produto é para isso e para isso. E a indústria, eu acho que é um papel fundamental, que eu acho que eles estão até começando agora com os influenciadores, porque agora vem uma leva de influenciador falando sobre os preenchedores, sobre os bioestimuladores. Desculpa te cortar, Lu. Esses influenciadores que estão vindo agora, eles são orientados de forma correta de como fazer essa divulgação? Eles têm os treinamentos, eles têm que ter treinamento, saber para qual região, passar, até porque geralmente eles vão fazer junto a um profissional, né? Então, essa orientação de mostrar para que o bioestimulador serve, as áreas que se pode fazer o bioestimulador, falta um pouco mais de esclarecimento nos preenchedores, né? Que eu acho que talvez estejam começando ou querendo sair alguns materiais em relação a isso, umas mídias, né, que direcionam, mas eu vejo, o bioestimulador tem, a toxina também não vejo
tendo esse tipo de abordagem, né, pela indústria, porque a toxina já está, né, uma coisa que todo mundo já conhece muito, embora existam ainda pessoas que não sabem direito qual que é a ação correta, a verdadeira função dela, né? Da toxina, mas eu acho que é um caminho que as pessoas, a estética, ela está abrangendo muitas coisas, né? Sim. Cresce muito. Então, o que é o diferencial? É você ir, né, buscando formas de se destacar. Então, essa forma da indústria abordar assuntos que sejam visíveis para o paciente, eu acho que é um diferencial da marca. Sim, com certeza. Porque vai atrair mais pessoas. Porque é o cliente final também, né? Querendo ou não. Sim. Vai atrair mais clientes que vão chegar no consultório, que eu acho isso importante, e vão pedir aquela marca porque eles viram como que é feito o procedimento. Legal, é verdade. E aí acaba tendo, assim, um processo de educação do mercado, né, Lu? Sim. É bom porque para as pessoas também entenderem a realidade. Eu acho que isso é muito importante também, uma função bem bacana que a indústria deveria fazer. Acho que toda a indústria deveria aplicar, né, no seu dia a dia. Exatamente por conta desse processo aí de filtro, de vício, de internet. A internet tá aqui, a internet tem força para mostrar coisas que são reais. Então a gente tem que deixar um pouco essa fantasia pro lado. É igual a gente acabou de falar da toxina, né? É engraçado porque a gente vê algumas propagandas de toxina. Aí a pessoa, ela vê as propagandas que na maioria das vezes são enganosas. Eu vi toxina para levantar o nariz. Eu vi toxina para levantar a boca. E aí a gente tem que, nós como profissionais, explicarmos para essa pessoa que a toxina, ela não tem o poder de levar nada, ela tem o poder de travar. Então, músculos que puxam regiões para baixo, a gente consegue, né, relaxar essa musculatura para que não puxe para baixo, mas não poder de elevar. É uma coisa assim que se a gente souber educar esse paciente, ensinar para ele, porque tem muita coisa técnica que o paciente não é obrigado a saber também. Mas se a gente colocar ali diariamente, falar, bater na mesma tecla sobre a educação dentro da estética para o paciente poder entender, porque tem muita gente que é muito ligada nisso. Tem pessoas que estão 24 horas lá vendo só coisas sobre beleza. Beleza estética, botox, preenchedores, bioestimuladores, e isso é o tempo inteiro, né? A inteligência do nosso celular, né? IA, ela vai ouvindo tudo que a gente fala e depois vai mandando. Exatamente. Bombardeando de informação. Então, eu acredito que se a gente tivesse essas informações mais corretas, ia ser até mais fácil pra gente, né, Lu? Com certeza. Eu acho que o caminho, a indústria ainda tem muita coisa ainda para desenvolver, tanto de produto, né, específico, como educação no mercado. Vamos no começo, né? Eu tiro pela experiência que eu tenho na indústria. No começo, a gente usava um preenchedor, né? Se usava um preenchedor para todas as regiões. Sim. Né? Com o G-Prime, o mesmo para todas as regiões. E hoje a gente sabe que isso não é uma prática que você vai ter resultados satisfatórios. Cada região tem que ir um preenchedor, né? Sim, aí que entra a reologia, né, Lu, dos preenchedores. Dos preenchedores. Então, você tem um para mandíbula, você tem um para malar, você tem um para lábios. Então, assim, é importante hoje ter essa educação, né? Também, tanto para o profissional, mas para o paciente saber, né? Sim, que tem essa diferença, né? De durabilidade, a respeito de tudo. Como tem a questão suplementar, que é uma outra coisa, mas que tem a questão suplementar também, que eu acho importante para as pessoas fazerem a suplementação para fazer o procedimento durar. Então, assim, é uma série de coisas, né? Que são vários fatores. É um conjunto, né, Lu? Como tudo que a gente tem que fazer em conjunto. Tô fazendo um tratamento corporal para gordura localizada, para celulite. Não é 20% só a clínica. Os 80% restantes são do paciente. Assim como também qualquer procedimento facial ou qualquer tipo de procedimento estético que a pessoa fizer. Requer mais do paciente do que dentro da clínica. Isso é importante também a gente orientar
pra pessoa, né? E aí tem pessoas até que acham, mas se eu vou ter que usar um creme, ou se eu vou ter que fazer um tratamento em casa, pra que eu vim aqui, então? Pra que eu vou fazer o tratamento aqui? Isso eu acho que ainda as pessoas estão um pouco com essa barreira, sabe? De, se eu vou ter que fazer isso, eu não sei o porquê que eu tenho que fazer o tratamento estético. Se eu vou ter que fazer academia, pra que eu tenho que fazer aplicações ou tratamentos para gordura localizada? Mas se eu vou ter que fazer tratamento, eu tenho que fazer também dieta. Se eu fizer uma cirurgia, uma lipo, eu vou ter que continuar fazendo dieta, eu vou ter que continuar fazendo atividade física? Exatamente. Ou resolvo o meu problema de vez? Não resolve. O que as pessoas têm que entender é que a degradação, ela é dia a dia, né? De tudo. Né? Das partículas, do nosso colágeno, a partir dos 25 anos, já começa até os 30, só ladeira abaixo. Aí não tem mais produção de colágeno, a gente tem que começar a repor, né? Como tudo, vitaminas. Então, assim, isso é importante. Sim, quando a pessoa, ela faz algum procedimento estético, Lu, assim, na sua clínica, e você percebe que elas estão, assim, querendo uma coisa mais rápida, um resultado mais rápido, elas não têm paciência para esperar o processo, assim como você falou, faz uma sessão de bioestimulador, de colágeno, e tem todo aquele processo, tempo que ele começa a agir, tempo que vai durar, estilo de vida que a pessoa precisa levar. Você acha que tá sendo mais difícil? Olha, eu acho, até pela essa estética, né, que ilusória que a mídia vende. Isso. Então a pessoa já quer sair corporal, um exemplo, né? A pessoa entra, ela quer modificar o glúteo, que é uma região muito normal de se harmonizar, porque todo mundo quer ter um glúteo perfeito. Sim. E entra sem glúteo e quer sair com glúteo, né? Então, assim, tem que entender que um tratamento saudável, né, e com um resultado bom é um protocolo. Isso Verdade. É feito em protocolos que você vai entregando isso aos poucos, né? Vai depender de quanto a pessoa tem, né, para gastar, isso é uma realidade. Sim. Quanto produto ela vai conseguir colocar numa sessão para ter um resultado mais rápido da forma que ela deseja. Mas tem que ter essa consciência de que nada é imediatismo, né? Eu vejo, assim, alguns posts até no Instagram, não sei se você é assim também, leitora de comentários. Eu adoro os comentários, eu acho muito legal, porque a gente vê opinião de tudo que é jeito. Porém, a maioria dos comentários que eu vejo, assim, alguns posts de antes e depois, ou até falando sobre um tratamento em específico, sobre as tecnologias que hoje a gente tem bastante no mercado, escrevem lá nos comentários, eu fiz, não vi resultado, eu fiz horrível, não vi diferença nenhuma. Essa frustração que tá trazendo para as pessoas, né, isso é real. Isso é real, a gente vê todos os dias. E as pessoas, elas cobram da gente isso, né? Mas eu vi que fulana falou que fez, não deu resultado. E aí entra aquela coisa que você falou. Como é que tá sendo a suplementação dessa pessoa? Como é que ela tá de vitamina no corpo? Se ela bebe bastante água. Então, tudo isso influencia para que dê ou não o resultado. Ou até mesmo ela não era nem indicação para aquilo. Por isso que ela não viu o resultado. Fez uma coisa que foi levada ali na emoção e aquilo não era para ela. E aí ela vai lá e passa a frustração dela para outras pessoas. Tá bem difícil ultimamente, né, Lu, a gente lidar com isso. Sim, é o que a gente tá falando, a questão do irreal, né, do filtro, da coisa que é inatingível. Inatingível, é verdade. E a gente acaba sofrendo um pouco com isso também, nossos profissionais, porque a gente quer sempre estar ali falando, mas aí como esse conjunto de informações, até a pessoa, ela fica perdida. Ela fala, não sei em quem acreditar, porque eu vi a doutora Priscila falando que a toxina botulínica, ela não tem o poder de elevar nada, mas a doutora ali, que eu vi semana passada, ela falou que a toxina, ela empina o nariz, ela falou que a toxina, ela levanta o sorriso, ela falou que a toxina levanta as sobrancelhas.
Se a pessoa ela não tiver um movimento na região frontal, a toxina não vai levantar. Se a gente encher a testa desse paciente de toxina, vai cair. Então, a pessoa não entende que, mas eu quero a minha sobrancelha lá em cima, se ela não tem um movimento naquela sobrancelha. A gente não vai conseguir trazer o movimento. Mas aquela profissional que eu vi num outro Instagram, numa outra página, diz que a toxina tem o poder de elevar as sobrancelhas. Só que a pessoa não tem movimento. Ela não tem esse movimento. Como é que a gente vai fazer? Porque está sendo tratada a estética de uma forma geral. Jogou na bacia das almas, né? Tudo igual. E não é. Cada anatomia é diferente. Cada Exatamente. pessoa tem um sistema diferente. Tem uma absorção de vitamina diferente da outra. Então, assim, tem que ter uma alimentação diferente da outra. Então, assim, a responsabilidade do profissional, quando ele vai passar uma informação, ele vai falar, neste caso, né? Neste caso, não é no modo geral, né? Que se ilude, né? As pessoas, porque às vezes elas ficam iludidas, falam, o fulano subiu, ficou com a sobrancelha lá no alto, eu quero também, porque eu vou lá fazer e vou ficar igual. Exato. E não é. E dependendo do formato da sobrancelha, né, da força muscular que ela tem na região, se ela não vai conseguir o mesmo resultado. Exato. Então vem aquela frustração, mas geralmente aí a frustração foi aonde ela fez. Porque essa doutora não conseguiu fazer igual a outra. Mas não é, gente. É o músculo. É o músculo. As pessoas são diferentes. A gente tem que respeitar essa diferença. Exatamente. Né? Eu vejo, assim, muitos casos de pessoas, inclusive eu falo para os meus alunos isso. Primeira coisa na avaliação é você olhar de toxina o movimento do rosto da pessoa. No momento que você está conversando com o paciente, que você está vendo o paciente falar, movimentar, você já sabe. Se você entende e estuda sobre musculatura, você vai entender o movimento da musculatura daquele paciente. Tem pessoas que falam com expressão. Então, a pessoa, na hora que ela está falando, você já sabe. Você já sabe o que você consegue elevar, o que você consegue travar, enfim, e você explicar aquilo para aquela pessoa naquele momento é muito importante, até para que você não tenha problemas no dia do retorno dela, ela fala, não ficou do jeito como eu queria. E é exatamente o que você falou, musculatura, cada um com a sua. Então, eu já cheguei também a indicar pessoas para fazer a cirurgia aqui nessa região, porque tinha muito peso palpebral, e achando que a toxina ia elevar essa região, ou seja, não sabe que a toxina ela tem o poder de travar, né, relaxar a musculatura, e que se a gente enchesse essa região frontal de toxina, a gente ia derrubar mais essa região, ou seja, a gente ia trazer um problema maior para essa paciente. Então essa educação de mercado que nós profissionais, né, que a gente carrega nas nossas costas, que a gente é obrigado a passar, é importante, né, Lu? Muito, muito. É uma pitose acentuada na região dos olhos, que é a flacidez. Se você for analisar o paciente, quantos procedimentos ele fez, qual foi os tratamentos que ele fez durante a vida, né? Provavelmente poucos para que se tenha uma queda de pálpebra acentuada, que não vai ser corrigida assim. Né? E ele tem que ter essa consciência, né? É que nem acontece muito. Aquela pessoa que não usa protetor solar, aquela pessoa que tá com a pele craquelada, que tá com a pele manchada, e chega e fala assim, eu quero ficar com a pele de filtro, eu quero tirar isso. Então acha que é um procedimento que vai resolver e não é. Exatamente. São vários, é uma combinação de tratamentos para se ter uma melhora daquela pele. E nessas condições que o paciente chega, muitas vezes, aí vem o imediatismo, né? Porque aí ele não tem a paciência de fazer o tratamento, então ele tem que entender que tem que fazer um bioestimulador, vai ter que fazer uma tecnologia. Planejamento, né? Não é só uma sessão que vai resolver. Isso, que ele tem um caminho aí a percorrer para recuperar aquela pele que ela já não cuida há anos. Ou nunca cuidou. Agora, é por isso que eu acho importante, ao invés dos jovens estar preocupados em usar filtro e querer parecer o outro e tudo, porque eu falo, a gente tem que falar a verdade. Sim, com certeza. Tem que procurar, se tem essa vaidade, já tomar consciência de começar a fazer uma preventiva,
Exatamente. a cuidar da pele, para não chegar lá na frente e passar por essa situação de estar com uma pele mal cuidada, uma pele... Porque... É muito mais difícil, é muito mais fácil a gente prevenir. Né, sim, fazendo a prevenção. E hoje eu acho que essa informação, tanta informação que a gente tem, esse avanço tecnológico da estética, tudo isso dentro das redes sociais, eu acho que tem uma forma negativa, claro, mas também tem a forma positiva para as pessoas, elas têm acesso a tudo isso agora. E hoje é muito mais acessível do que antigamente. Então, eu acredito que sim, dá para a pessoa fazer um tratamento preventivo. Agora, aquelas pessoas que já deixaram, né, a pele ficar num grau de flacidez muito elevado, né, craquelado, ou que nunca cuidou da pele, precisa entender que há um planejamento, que não é assim da noite pro dia, que requer várias sessões, até anos de tratamento, que não é uma coisa rápida. E que, muito importante, Lu, a gente continua envelhecendo. Com certeza. Então, assim, por mais que eu faça tratamentos, que eu já tô com um grau de flacidez ali, eu vou fazer tratamentos, eu quero melhorar, né, a produção do colágeno e tudo, eu vou continuar envelhecendo. Não é nada que retarde, que vai parar de envelhecer. É um processo contínuo, dia Ainda a dia. não inventaram o antídoto, né? Pra frear o envelhecimento. Pra parar, bloquear o envelhecimento. Então, assim, ter essa consciência, eu acho que é super importante. E eu acho que esse é um papel que, como eu falei, fundamental do profissional, de falar a verdade pro paciente, queira ele goste, queira não. Exatamente. Né? Exatamente. E se ele não tá preparado para ouvir o que ele precisa ouvir, ele provavelmente ele vai... Pode até acontecer de você falar, não vou fazer, a pessoa falar, então tá, vou fazer em outro. Vai. Só ela que volta. Ela volta, porque ela vai ela vai fazer, ela vai passar pela situação de ver que aquilo não resolveu e as pessoas notaram que ela fez algo muito... que mudou muito. Agressivo. E ela vai acabar entendendo que de uma forma ou de outra que não é aquele caminho. Como eu falei, a gente já viu, cansou de ver gente, até artista que se arrepende e fala, nossa, o que eu fiz, né? Então, assim, a estética, ela tem que ser uma coisa para você ficar bem, para você ficar bonito, olhar no espelho, ficar bonito, você se sentir bem. Saúde estética, que é saúde. Sim. Saúde, você precisa se sentir bem, você precisa estar com a sua autoestima elevada. Com certeza. Você não pode fazer uma coisa que piore sua autoestima. Sim. Você tem que sempre elevar, não pra baixo, sempre pra cima. Com certeza. Lu, vamos fazer umas perguntinhas polêmicas. Você acha que os filtros estão criando uma geração que nunca vai se sentir bonita de verdade? Eu acredito que se continuar nessa situação, tanto que a própria plataforma, ela cortou os filtros, porque acho que eles viram que alguns filtros, né? Sim. Aquela coisa das pessoas estarem fazendo os próprios filtros, em algumas ainda existe, outras ele tá mais maneirado, porque a gente tá indo para uma condição que é surreal. E as pessoas estão ficando doentes. Doentes, emocional, né? E criando expectativas de coisas que não existem, de coisas que... fogem da realidade, né, Lu? Que trazem uma situação de tristeza, de não conseguir, talvez, sabe? Aquela pessoa que quer, ou que não tem até condição financeira de ir lá fazer e de se sentir mal. Eu já vi algumas histórias, inclusive uma história de uma paciente que ela fazia rinomodelação. E porque ela não tinha como fazer a rinoplastia. E enquanto ela estava com o preenchedor no nariz, ela saía e socializava. Porque, né, o preenchedor, ele tem um prazo, manutenção. Né? Nessa intervalo de manutenção, a pessoa não saía de casa. Ela não socializava, porque ela se achava horrível, feia, se entende? Então, assim, isso tudo criado, né, por uma beleza... Padrão. Né, que vem dessas mídias, Então, assim, eu acho importante cuidar, eu acho importante falar,
Eu acho que a gente tem também pessoas bastante jovens conscientes, pessoas que estão conscientes. Isso é muito importante, eu falo. Ontem eu tive um caso de uma cliente que ela é linda, ela vai todo ano, ela é nova, né, tem que estar com 40 anos, e todo ano ela vai fazer uma sessão de bioestimulador certinho, que é as manutenções, a pele dela tá maravilhosa. E aí eu falei assim pra ela, vamos dar uma levantadinha no nariz, né, com ácido hialurônico, vai ficar linda. Ofereci pra ela, ela falou assim pra mim, eu gosto das minhas imperfeições. E eu achei isso tão legal, que assim, eu não empurro o procedimento em clientes, mas como ela já é uma cliente antiga, tudo, eu vi que o narizinho dela tava puxando um pouquinho pra baixo, ofereci. E quando ela me falou isso, eu falei, que legal. Que bacana que você gosta das imperfeições, porque é isso, a gente tem que aceitar as imperfeições. Nós somos perfeitos sendo imperfeitos. Exatamente, exatamente, e essas imperfeições todos nós temos, não existe uma pessoa que não vai ter uma imperfeição. E eu falo, né, é aquela coisa, a gente vem lá de trás, pelo menos na minha época, que hoje a gente fala que é bullying, que na minha época não tinha esse negócio de bullying, era todo mundo um zoando o outro no colégio, e a gente acabava ficando com aquilo na cabeça, frustrado. Eu lembro que na época que eu estudava no colegial, o pessoal, principalmente os moleques, nossa, eles eram terríveis, eles ficavam zoando muito o meu nariz, né, porque eu tenho ascendente italiano, e todos com um narigão, né, e aquele dorso muito grande, e isso pra mim sempre foi um trauma, o nariz, pra mim sempre foi um trauma, e aí aquilo que a gente já vê que não é legal, que a gente já não gosta dentro da gente, e as pessoas ficam ainda falando, nossa, né, coisa mesmo de molecada, e eu vejo que hoje está acontecendo isso de novo. Eu até falei sobre isso esses dias nas minhas redes. E aí a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a ganhar um dinheiro foi a plástica no nariz. Por quê? Porque aquilo já era uma coisa que me incomodava internamente, já era um trauma que eu levei até a minha adolescência e até meus 20 e poucos anos, e que as pessoas ficavam cutucando aquele trauma, e que por dentro eu não me sentia bem. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso. Fui e fiz a cirurgia, só que como eu falo, não existe perfeição. Minha cirurgia não ficou perfeita, né? Assim como qualquer outro tipo de cirurgia também não vai ficar 100%. E eu vejo que as pessoas, elas estão começando a fazer isso com outras na internet. Então, eu tenho um vídeo meu que eu gravo muito conteúdo lá nas minhas páginas, explicativos até para o paciente, Lu, e eu fiz um vídeo falando, né, sobre bioestimuladores, e eu vi vários comentários de pessoas falando, nossa, o que aconteceu com o nariz dela? Nossa, o nariz dela é torto, nossa, isso, sabe? E hoje, graças a Deus, eu acho que eu tô com uma maturidade maior, eu não levo isso no pessoal, vamos dizer, pro coração. Por quê? Porque eu já passei por muito isso lá atrás, e eu não vou deixar as pessoas me diminuírem por um defeito que eu tenho, que todo mundo tem, que todas as pessoas têm. Porque se aquela pessoa que te julgou, que falou de você, que fez um comentário sobre algum defeito seu, com certeza ela não é perfeita. Se você entrar no perfil dela e você ver, com certeza você vai achar uma imperfeição. Não é isso que eu acho legal, né, a gente ficar comentando isso. Então eu vejo isso muito acontecendo na internet também, às vezes, principalmente quem é famoso sofre. Vai lá, posta uma foto, você vê pessoas lindas, maravilhosas, postam foto lá na rede social, vem um monte de comentário, explodindo ódio, falando sobre os defeitos da pessoa, e isso acaba afetando também. Eu acho assim, para algumas pessoas, parece esses haters, né, haters. Dá a impressão de que eles não querem ver a realidade, eles não querem pessoas normais. Exatamente. Né? E eles são pessoas, talvez não, bem provavelmente eles não conseguem se enxergar, então eles vão olhar o outro, né? E ver o defeito do outro e apontar, porque eles não conseguem ter tempo para se olhar. Se olhar, é verdade. Então, é mais fácil olhar o outro e criticar o outro. E a impressão que eu tenho, porque assim, é tão bonito você olhar, você vê uma marca de expressão também em uma pessoa que você sabe que não é mais jovem, mas ela se cuida, né? Não é aquela cara de boneca de porcelana. Está envelhecendo bem. Está envelhecendo bem. E é tão bonito, né? Como eu já vi comentários em fotos de artistas. Nossa, como ela tá isso, como ela tá aquilo.
Gente, ela tá vivendo. Exatamente. Igual a você que tá comentando, ela tá vivendo. Então, eu acredito que também esse tipo de coisa que acontece dentro ali da rede social, que é praticamente 90% do dia a dia das pessoas está ali, né? Muita gente não vem pra realidade do dia a dia. Acaba também afetando, sabe, Lu? Então, às vezes você fala, ai, nossa, aquela pessoa falou aquilo, vou tentar melhorar. Então, eu vejo muito as pessoas buscarem por conta disso. De pessoas que ficaram comentando exatamente o que você falou, de haters. Né? Então, a pessoa perdeu o tempo dela pra ir lá na sua foto, uma pessoa que você nem conhece, e fazer um comentário maldoso, sabe, querendo te prejudicar psicologicamente, porque eu acredito que isso mexe com o psicológico. Você lá colocar uma foto sua, um vídeo seu que você gostou, falando, trazendo um conteúdo legal pra pessoa, a pessoa ir lá e fazer um comentário desse. Eu costumo falar que são pessoas mal amadas. São pessoas mal amadas. Elas não, sabe, porque elas não conseguem se enxergar também. Porque, como você falou, você vai entrar no perfil de uma pessoa que faz esse tipo de coisa, N defeitos. De todos os jeitos, todos os... E você sabe que eu comento até, quando eu vejo esse tipo de comentário das minhas coisas, acontece muito, eu tenho muito desses comentários, eu não apago, eu respondo, de forma... clara, não sou mal educada, porque não é da minha índole, porém eu falo, eu teve um que eu respondi assim, olha, eu ia te responder, mas eu entrei no seu perfil e fiquei com dó, achei melhor deixar pra lá, porque o seu próprio perfil te entrega. Então, assim, é triste a gente ver isso, né? E você sabe, Lu, que antigamente eu falava, né, que raça que não é unida é raça da mulher, né? São as mulheres, porque as mulheres, elas precisam uma elevar a outra. Isso que tinha que acontecer. Uma colocar a outra pra cima, porque é coisa mais linda de você chegar numa mulher e colocar ela pra cima, né? Você fala, nossa, como você é linda, por mais defeitos que ela tenha, porque ninguém é perfeito. E agora, Lu, eu vejo, claro, muitas mulheres criticando umas às outras, que eu acho péssimo, não teria coragem nunca de fazer isso, mas eu vejo muitos homens fazendo isso agora. Os homens estão fazendo isso. Vem fazer esses tipos de comentários na sua foto, querendo que você seja perfeita. Você nem conhece a pessoa chega e faz esse tipo de comentário. Se é pra polemizar, que homens, né? Vamos falar, né? Será que são homens? Exatamente, é o que eu falo. Porque homem que degrada a mulher, pra mim não é homem. Verdade, homem que chega a falar pra uma mulher, porque assim, que tem algum problema com uma estética feminina, pra mim não é macho. Aí a gente já tá falando de outra coisa, ele tá querendo mais competir do que essa é a realidade. É verdade. Isso a gente tem muito, e pessoas que não se assumem. Como uma coisa que me veio à mente, né? Sobre essas pessoas que comentam coisas desagradáveis na página dos outros, ou na imagem, na foto. O que acontece? Elas não têm coragem de se projetarem. Na verdade, não é nem... Na verdade, é uma frustração. Elas não têm coragem de ser igual a você. Elas não têm coragem de ser quem elas são, de serem felizes do jeito que elas são. Então, o que elas fazem? Elas se escondem atrás de uma máscara. E mais fácil eu criticar, nossa, ela faz isso, que ela se acha com, sabe? Como que ela se acha com um cabelo desse, entendeu? Tipo, porque é mais fácil ele criticar, ele buscar algo que justifique ele ser daquele jeito, né, na vida dele, uma pessoa que não deve produzir praticamente nada de bom, porque se meu tempo eu perco... Destilando ódio na página dos outros. Porque a minha vida deve estar uma coisa maravilhosa. Vamos usar palavras, né? Boas. Mas é isso. A pessoa, ela não tem coragem de se projetar, ela não tem coragem de ser quem ela é, então o que é mais fácil eu ir lá e criticar o outro. Eu digo isso porque eu vejo isso todos os dias nas minhas páginas, tanto no meu perfil pessoal quanto no meu perfil profissional. Homens criticando. Ontem eu recebi uma crítica de um homem, né, que eu falo, nossa, mas você precisa fazer um esforço pra gostar da coisa, né, porque ele simplesmente comentou assim numa postagem minha do Stories, nossa, esse bumbum é ridículo, parece uma cadeira, é completamente desproporcional. Nunca vi ele na minha vida, entrei no perfil dele, era um perfil fechado, sem foto, sem nada, e eu respondi, sério, mas quem foi que pediu sua opinião?
Respondi desse jeito. E aí ele falou, respondeu, falou, se você tem um perfil público, você tem que estar aberta a críticas. Quer dizer, tudo bem que eu tenho que estar aberta a crítica, né? Mas não dessa forma. Mas você percebeu que isso é uma afronta à pessoa, o seu posicionamento de ser quem você é, de se achar bonita, de se gostar. Tem um posicionamento que não é o seu corpo que incomoda, entende? É verdade. É o posicionamento que incomoda. Então, assim, aí a pessoa usa de artimanhas, né, de coisas baixas, né, de comentários views baixos para poder te atingir, porque ela sabe que se ela for te falar qualquer coisa que não seja agredindo, ela não vai te atingir. Verdade, entendeu? Eu percebo isso também. Ela não vai te atingir, então aí, ela tem que... Por fim, ainda ele finalizou me respondendo, me bloqueando, não deu nem a chance de eu falar de novo, porque também acho que não vale a pena, me desejando de sucesso. Olha... Uma pessoa que eu nunca vi na vida. Uma pessoa mal amada, uma pessoa que não tem, não deve ter alegrias na vida, então ela quer destilar a tristeza na vida dos outros. Então eu falando, o que eu quero trazer esse assunto pra gente, né, encerrar essa conversa, que às vezes o próprio homem, porque antigamente foi o que você falou, será que é homem? Porque o próprio homem, ele aceita as imperfeições da mulher. O homem mesmo, não sabe nem o que é uma celulite. Você fala, aquela mulher... Mas o que é isso? Esse é o homem raiz, na minha opinião. Agora, o homem chegar ao ponto de ficar criticando a mulher dessa forma, falando de defeitinho. Primeiro que pra mim, isso aí é coisa de lá de segunda série. Né? Na época que a gente estudava lá, que tinha essas bobeirinhas, que eu falava, não, isso aí é uma maturidade mínima, porque parece que os homens, eles demoram um pouco pra evoluir, alguns, né? E eles fazerem essa cobrança e ficarem com essas críticas o tempo inteiro, acaba prejudicando também as mulheres. Então, eu vejo muitas mulheres que, inclusive, vêm até mim na clínica com a autoestima lá no chão, porque homens colocam isso. Porque o marido, ou o namorado, ou o homem lá da rede social veio, fez algum comentário, ou o próprio homem colocou ela no chão. Isso é questão de autoestima, né? E mexe com a autoestima. E eu vou falar, gente, isso não é homem, não. Isso é um assunto para um outro encontro. Isso é um assunto que vai render muitos porque minutos. Pra mim não é atitude de homem, sabe? É criticar, entrar e criticar uma mulher, seja lá de qual forma, sabe? Sim. Eu acho que e isso está acontecendo porque, e a gente vê já, né? A gente tem grandes problemas de relacionamentos daí na vida, tem muita questão de mulheres que não conseguem desenvolver, quem tá solteira tá difícil, quem tá casada também tá descobrindo coisas, né? Então, enfim, homem que é o homem raiz que você falou, ele vai elogiar a mulher, seja lá qual for como a mulher seja, ele vai elogiar principalmente a mulher que ele tem do lado, meu Deus do céu. Pois é, então eu não sei também, por conta dessa questão de rede social, de filtro, de tudo perfeito, que eles também estão enxergando isso. Então, assim, eles veem aquela perfeição, que é uma vitrine, né, de perfeição, as redes sociais, então tá lá o homem o dia inteiro olhando lá as redes sociais dele, vendo só mulher perfeita, mulher corpão, mulher bonitona, e aí quando ele chega na casa dele, ele vê a esposa dele, que é uma pessoa real, que tá ali na frente dele, e ele coloca essa pessoa pra baixo. Pra mim, isso não é homem. Se ele não gosta de outra fruta, pra mim, ele é moleque. Ou uma coisa ou outra. Ou é muito difícil ou de não aceitar. é maduro, né? Que nem você falou, o homem, ele demora mais pra amadurecer. Então, assim, um homem que ele se ilude com coisas fúteis, ele é um moleque. Né? Ele não consegue distinguir o que é a vida real dele, o que é a esposa dele, e respeitar o que ele tem do lado para ficar dando like ou ficar olhando horas e horas rede social, né? Outras mulheres, para mim esse homem é um moleque. Ou o outro caso, né, que não gosta da fruta mesmo e não assumiu ainda. Tá difícil pra gostar, né, Lu? Tem que fazer um esforço grande pra gostar da fruta. Não é? Ou não gosta, tudo bem, não tem um preconceito nenhum. Sim, mas quer te criticar, por quê? Porque quer ser você, será? Talvez. Talvez, bom, gente, assim, o que aí a gente entra num outro assunto também, que é, a gente
tem mais psicopata no planeta do que a gente possa imaginar. É verdade. Então, uma pessoa que ela não tem coragem de viver a vida real dela, ela se esconde atrás de uma série de coisas, muitas vezes ali a gente tá lidando com um grau de psicopatia. Então, para ela não sente a dor do outro. Ela vai criticar, ela vai passar por cima, ela quer ver. Inclusive, ela se alimenta da dor do outro. Da insatisfação de ver o outro, do insucesso, né? Insucesso, Você vê, as pessoas te desejam insucesso sem nem te conhecerem. Entendeu? Pra mim, essa pessoa tem um grau de psicopatia. Entendeu? Sim. Porque é gratuito. É gratuito. É gratuito, exatamente. Entendeu? Então, assim, é isso. E aí, infelizmente, são coisas que estão acontecendo, que causam impacto na vida das pessoas, que acabam como um todo envolvendo, né, o psicológico, talvez da mulher que tá lá, que o marido se coloca ela lá pra baixo, coloca ela no chão. Opa, peraí, vou procurar um tratamento estético pra elevar a minha autoestima, vou procurar ficar melhor e que acontece às vezes também dessas coisas irreais que estão acontecendo, de buscar pela perfeição, até por conta de cobrança aí, diária que ela deve ter ou dentro de casa ou na sociedade, né, Lu? E por isso que eu acho importante, assim, a estética, vamos colocar aí no modo geral, ela tem que ser cuidada também, inclusive, né, na questão psicológica, né, não é só estética, a estética ela envolve muita coisa, a questão psicológica é muito importante também, que a pessoa esteja em dia ali com as suas terapias. Eu acho até mais importante que a estética. E isso faz parte, até para que ela busque uma estética realmente que vá... Sadia, né? Sadia, que é isso que a gente tá falando, que não é a estética por estética, a ilusão que a mídia tá vendendo, né, então assim, são vários pilares aí que precisam ser trabalhados aí para as pessoas terem consciência de uma estética saudável. Exatamente, é isso que eu tô trazendo todos os dias, um pouquinho nos meus stories, um pouquinho aqui, em cada episódio a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas tá muito repetitivo. Eu quero repetir todos os dias, porque repetição é o que dá resultado. Isso. Não é verdade, Lu? Então, gente, a estética, ela é sobre valorizar quem você é, tá? Não é sobre virar uma cópia de uma rede social, de um filtro irreal. É isso que a gente quer deixar de mensagem pra vocês hoje. Lu, enfim, vamos encerrar esse episódio, essa conversa gostosa, tava muito bom, maravilhosa. Dá um recadinho aí pro pessoal que tá te assistindo, deixa a sua mensagem aí pro pessoal. Eu quero agradecer o convite, acho que veio num momento da minha vida, assim, que é bem interessante, de mudanças, e eu quero deixar para vocês, assim, tenham consciência de tudo isso que foi falado aqui e tentem buscar o equilíbrio. Quando você tem o equilíbrio, nada que vem de fora te desestabiliza. E ter entendimento do que você precisa de fato, né, mudar em você esteticamente, ele vem desse equilíbrio, né, de saber quem você qual o posicionamento que você tem na sociedade, entendeu? Então, assim, busquem tratamentos completos, não pela metade. Exatamente. Isso. Lu, muito obrigada pela sua participação. Adorei esse bate-papo com você. Eu que agradeço. Vou te chamar outras vezes, com certeza, pra gente trazer aí sem a olheira, porque assim, a gente tem que se cuidar, né? Com certeza. Eu fiz um procedimento anteontem, né? E tô com o olhinho um pouquinho inchado, mas faz parte. E a gente tem que saber que é assim. Exatamente, faz parte do processo. Faz parte do processo, e a gente tem que se cuidar, né? Cuidamos das pessoas, dos pacientes, e temos que nos cuidar também. Temos que nos cuidar, porque a gente é o espelho do que a gente entrega. É isso aí, gente. Muito obrigada pela audiência aí de todos vocês. Eu espero vocês no próximo capítulo, que também eu vou trazer um assunto aqui que vocês vão amar. Fiquem ligados nas redes sociais e dá seu likezinho aqui no nosso vídeo. Tchau!